Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o editorial. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Nós vamos ler e interpretar um editorial de edição especial de uma revista. Compreender a posição do periódico, ou seja, a opinião do periódico, frente ao tema. Inferir, deduzir o sentido da palavra ou expressão. Você já leu um editorial de algum jornal ou revista? Sabia que o editorial também pode ser apresentado como carta ao leitor? Sabe como esse texto é produzido, sua finalidade, suas características? Vamos ver então? O editorial é um texto que circula no meio jornalístico e apresenta a opinião de uma instituição. Então, vou até rimar para vocês, ó. Editorial é a opinião do jornal, da revista, da instituição. Por isso que geralmente ele não é assinado. Ou quando é assinado é por um editor representando ali a opinião do jornal, da revista. Então ele apresenta a opinião da instituição a respeito de determinado assunto, geralmente assuntos relevantes na sociedade. Sua composição é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como todo texto dissertativo ou argumentativo. A instituição desenvolve o tema, apresenta ali o seu ponto de vista, a sua opinião, apresenta argumentos para defender o ponto de vista e, claro, a conclusão do texto. Também é um convite ao leitor e uma introdução do periódico. Então, geralmente ali está no início do jornal, da revista, apresentando o posicionamento do jornal, da revista. Vamos à leitura, então, de um editorial de trechos que se chama A Travessia das Letras. Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia. Mas o Brasil, na sua infância, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Então, aqui está dizendo, né, que a pouca leitura no Brasil, ela já vem ali desde o período colonial. Pouco contato, hábito de leitura dos brasileiros. Vamos para a primeira atividade em relação a esse trecho que nós lemos? Releia o primeiro parágrafo do editorial. Um país sem livros. É impensável um mundo assim hoje em dia. Mas o Brasil, na sua infância, quer dizer, desde os primórdios, não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Qual ou quais hipóteses, possibilidades podemos levantar a respeito do tema do periódico? Qual será que é o tema que vai ser desenvolvido? Qual é o assunto que vai ser desenvolvido aqui nesse editorial? Pensa um pouquinho e eu volto já já comentando aqui a resposta da atividade com vocês.
Então, estudantes, conseguiram identificar o tema? Qual é o assunto abordado aqui nesse editorial? Veja lá, um país sem livros, né? Já dá para imaginar. É impensável um mundo assim hoje em dia, mas o Brasil, a gente está falando realmente desse país, do Brasil, na infância não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Então aqui é possível que o tema seja a literatura, sim, a leitura, a transformação dos hábitos dos leitores ou a história das produções literárias no Brasil. Então fala sim um pouco do percurso da leitura, da literatura no Brasil, como se dá isso. Vamos continuar aqui? Um país sem livros, pensando bem, já se cogita um mundo assim um dia. Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Uma nova geração de escritores utilizava os recursos digitais para expressar, criar prosa, ou seja, criar as histórias, poesia ou microcontos no Twitter. Até os imortais, aqui os imortais que se referem no texto, são os grandes autores, os gigantes, os monstros da literatura brasileira ao longo da história. Então, até os imortais da Academia Brasileira de Letras reconheceram o poder dos sites, blogs e comunidades online. Então, tem muita coisa digitalizada dos grandes autores da literatura brasileira, sim, além dos livros físicos, né? Tem digitalizados. E falando aqui, né, referenciando vocês, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição fundada no Rio de Janeiro. Um dos principais fundadores foi o grande autor, escritor Machado de Assis. Então, tem o seu lugar garantido, a sua cadeira garantida na Academia Brasileira de Letras, realmente os monstros, os grandes escritores da literatura. Continuando aqui, a segunda atividade. Releia. Tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Na sua opinião, essa afirmação é possível? Por quê? Será que os livros impressos eles vão ser extintos? Ou seja, essa modalidade vai se acabar? O que você acha sobre isso? Pensa um pouquinho, reflete que eu volto já já comentando a sua opinião com vocês.
então refletiu? Você acha que realmente os livros impressos vão se extinguir? Não vamos encontrar mais essa modalidade nas livrarias? Bom, a resposta é pessoal, claro, porque é uma opinião sua, mas nós temos um comentário aqui. Os motivos da substituição dos livros impressos podem estar ligados aos novos hábitos dos leitores, plataformas que disponibilizam os livros, pagas ou não, preços atribuídos aos livros. Então, nós temos aqui, crescendo com grande força, a questão, sim, da leitura nas plataformas, da leitura digital. A modalidade, por ser um livro também mais barato, você pode baixar o livro, pode pagar o livro, e tem versões também que você pode baixar o livro gratuitamente. Então, sim, existe uma grande tendência de se diminuir muito ali o interesse, a compra dos livros impressos. Continuando a leitura da Travessia das Letras, se entre o Brasil do século XVI e o novo milênio as plataformas literárias são completamente diferentes, os nossos grandes autores serão sempre nossos grandes autores. Entra século, sai século. É a eles e aos movimentos e inovações da escrita que lançaram, que é dedicado este terceiro volume da coleção Bravo. Então, um volume feito em homenagem a esses autores imortais, que serão sempre grandes autores, mesmo com a passagem do tempo, a passagem dos séculos. Para entender, os capítulos seguem uma ordem cronológica, uma sequência de tempo, e trilham uma espécie de viagem pelas letras praticadas no Brasil. Gregório de Matos são os grandes gigantes que ela cita aqui, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e Bernardo Carvalho são radiografados em textos. Obras célebres como Grande Sertão, Veredas e Baía de Todos os Santos são interpretadas pelas lentes da fotógrafa Maureen Bisiliati. E, para amarrar ou não os destinos da literatura brasileira, o jornalista e escritor José Castelo dá sua contribuição no artigo instigante. Então, aqui cita os nomes dos grandes autores que estão retratados nessa obra. E é interessante também que vocês, pesquisem, leiam obras desses grandes autores, porque além de serem grandes obras da literatura, também são autores que são bem solicitados em provas de vestibulares, Enem. Então aqui está a obra, convidamos você a embarcar neste especial que fala desses grandes autores, e assim como os livros permanecem em formato impresso. Aqui, Patrícia J. Editora, e essa aqui é a obra, que fala dos grandes autores. Bravo, para entender aqui a literatura brasileira. Um convite, então, para conhecer esses grandes autores e suas principais obras. Vamos para a terceira atividade. Quais foram as estratégias utilizadas pela editora Patrícia J. para que o leitor se interessasse pela leitura da revista? Então, o que ela citou ali durante o texto para que os leitores se interessassem em conhecer aqui, essa revista, essa edição especial dos grandes autores? Quais foram as estratégias dela? Pensa um pouquinho e eu volto já já comentando com vocês essa questão.
Então, estudantes conseguiram perceber quais foram as estratégias da editora Patrícia? Vamos lá! A editora apresentou uma reflexão a respeito de um país sem livros. Ela vem apresentando desde o início do texto, né? Falando sobre isso. Aguçando a curiosidade do leitor, Após trouxe para o seu texto grandes nomes da literatura. Eu até comentei com vocês, né, que são autores muito importantes. E não revelou que se tratava de um artigo do jornalista e escritor José Castelo, usando apenas o termo instigante. Então ela usou todos esses recursos, não revelou realmente que era o artigo do José Castelo. E claro, o adjetivo instigante já é para aguçar a vontade do leitor em conhecer essa obra dos grandes autores. Vamos para a quarta atividade. No título do editorial, A Travessia das Letras, a palavra em destaque, vocês percebam ali que é travessia, pode ser substituída por qual, sem alteração de sentido? Então, que outra palavra eu posso substituir ali com o termo travessia sem alterar o sentido no texto? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando a questão com vocês. Então, estudantes, pesquisou ali, de repente, alguns sinônimos para a palavra travessia e qual palavra se encaixaria aqui sem alterar o sentido? Uma possibilidade é a palavra jornada, mas pode haver outras. Então, ali, a travessia das letras, a jornada das letras, né? O percurso da literatura, da leitura, desde o Brasil colonial até os tempos de hoje, claro, fazendo uma reflexão também sobre a leitura, os grandes autores e também fazendo uma reflexão sobre a questão da leitura digital e do livro impresso.
Neste vídeo, nós aprendemos sobre o editorial, que o editorial possui uma intenção de preparar o leitor, claro, além de expor também um ponto de vista sobre determinado tema. É importante destacar em um editorial a posição do periódico frente ao tema. Então é importante saber que sim, que o periódico, que o jornal, que a revista apresenta sempre um posicionamento em relação a determinado tema. Neste vídeo nós falamos sobre o editorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!